Fala galera do oitavo ano, nós vamos começar uma nova unidade. Lembrando, semana que vem a gente finaliza a parte do exercício das plantas, tá? Eu finalizo ao vivo aí com vocês. Reino Animalia, origem dos animais, sistemática animal, reprodução e evolução dos animais, importância da biodiversidade animal. Então vamos começar por aqui. A imagem de abertura mostra uma onça pintada, lambendo seu filhote. Aí mostra, no caso, todo o seu desenvolvimento, tá? Mostra aí todo o cuidado significativo, estratégia de reprodução e evolução desses animais, tá? Reino Animalia, tá aí uma belíssima imagem. Os corais são animais sesses, mostrando. Reino Animalia é composto por organismos heterótrofos, ou seja, seres incapazes de produzir seu próprio alimento, tá? O grupo dos animais é o que tem o maior número de espécies até o momento. Foram catalogados mais de 950 mil. Mas estima-se no mundo existir 7 milhões de espécies, tá? O reino animal é muito diversificado, pois neles estão presentes seres sesses, os parasitos e os que têm de vida livre. Aqui, sesses imóveis ou fixos, os parasitos ou parasitas, organismos que vivem à custa de outros. Existem parasitos externos, ectoparasitas, e internos, endoparasitas. Está aqui mostrando a imagem, tá? Do livro de vocês, certo? Só lembrar aqui a página 297, tá bom? Os macacos, assim como a maioria dos animais, são de vida livre. Colônia de coanoflagelados. Origem dos animais. A teoria mais aceita é de que os animais originam-se de um protozoário heterótrofo flagelado, chamado coanoflagelado. Aí nós temos história evolutiva do reino animal. História evolutiva dos animais é complexa, pois por isso é difícil observá-lo em um cladograma. A melhor forma de percorrer a história evolutiva desse reino é a apresentação dos principais filos e de suas características. Reprodução sexuada e assexuada, tá? Mostrando aí as duas possibilidades de reprodução, que os peixes, a maioria dos animais aquáticos realiza fecundação externa, tá? Ou seja, fora do corpo. Fecundação externa e interna. Há animais que realizam a fecundação externa dependem da água, que os gametas consigam se encontrar e com isso formar um embrião e até mesmo uma estratégia de sobrevivência para eles, tá bom? Aí a gente observa todo esse passo a passo, tá? Aqui no caso, fecundação é interna, né? Aves têm desenvolvimento embrionário externo, fecundação é interna, mas em compensação o seu desenvolvimento é externo, tá? Continuando aqui, desenvolvimento interno e externo, tá? Ocorre a ocorrência da fecundação, desenvolvimento do embrião pode acontecer interna ou externamente. Isso depende do animal, mas quando aí ele coloca o desenvolvimento externo, geralmente ocorre na água, mas quando ocorre em ambiente terrestre, está relacionado a um ovo que será a proteção do embrião. E com isso também ainda tem o momento que leva uma postura, principalmente as aves, tá? Tem um momento de postura. Desenvolvimento direto e indireto, mostrando aqui etapas de desenvolvimento da metamorfose ou da borboleta, que é indireto, ou seja, é um processo de metamorfose, desde a larva, forma o casulo, até chegar à borboleta, tá? Agora, o primeiro grupo de animais que nós vamos estar estudando, ou seja, animais invertebrados, que é o grupo dos poríferos, é o primeiro grupo chamado de grupo primitivo, também conhecido como grupo das esponjas. São os animais mais simples que se conhece, apresentam organização corpórea pluricelular e são sesses.
Esses seres não têm tecidos verdadeiros ou diferenciados em órgãos, tá? Com relação às células. Possui os chamados coanócitos, tá? Que são muito parecidos com os coflagelados, coanoflagelados. Ainda coloca aqui. As esponjas geralmente têm o corpo em forma de vaso, com paredes porosas, o que origina o nome do grupo. E são filtradoras, retirando da água que entra pelos seus poros as partículas de alimento e o gás oxigênio necessário à sua sobrevivência, tá bom? Então, a maioria das espécies de esponjas são marinhas e apresentam tamanho, cores e formas muito variadas, tá? Pergunta básica para vocês aí, anotem aí. Lembrando que é para anotar no caderno ou numa folha e depois bater uma foto e mandar para mim, tá? Explique como ocorre o processo de absorção de nutrientes das esponjas, tá? Explique como ocorre o processo de absorção de nutrientes das esponjas. Nutrientes, no caso, os alimentos, tá bom? Essa é a primeira pergunta. Aqui mostrando para vocês célula de um porífero com destaque para os coanócitos e célula de colorinho. Aqui, senhoras e senhores, mostrando as esponjas, cada uma delas, representação dos poríferos, são os representantes, tá? São as esponjas, elas são fixas em um substrato, ou em cima de uma rocha, ou em cima de uma madeira, e assim por diante ela consegue se fixar. Reprodução dos poríferos. A maioria dos poríferos é hermafrodita, ou seja, o mesmo indivíduo produz gametas masculinos e femininos. Os poríferos podem se reproduzir sexuadamente ou assexuadamente. Um exemplo de reprodução assexuada que ocorre nas esponjas é o brotamento, como representado na imagem a seguir, na qual um pequeno broto forma-se ao longo de uma esponja adulta e cresce. Esse broto pode se destacar e se fixar no substrato ou formar um novo indivíduo. Tá aqui, olha, mostrando para você esse broto. Depois ele vai estar saindo daí, tá? Ele acaba saindo dessa parte e aqui ele acaba migrando para outra parte daqui, tá? Então aí a gente observa essa característica das esponjas, tá bom? Essa daqui é o primeiro grupo, tá? Ele coloca aqui, no caso das esponjas que se reproduzem sexuadamente, os gametas masculinos saem pelo ósculos e se unem ao gameta feminino dentro da esponja, formando uma larva que nada livremente até se fixar a um substrato e dar origem a uma esponja adulta. Nesse caso, a fecundação e o desenvolvimento são externos, ocorre na água, tá, senhores? Por favor. Próxima pergunta do grupo das esponjas é: quais os tipos de célula que trabalham na reprodução sexuada e assexuada, tá? Quais os tipos de célula que trabalham na reprodução sexuada e assexuada das esponjas, tá? E a terceira pergunta é: quais os representantes, ou seja, quais os animais que representam o grupo das esponjas, tá bom? Filoquinidária, tá? Filoquinidária, nós temos aqui, certo? É o próximo filo, é o filo das águas-vivas, medusas, pólipo, mostrando aqui, perdão, mostrando a forma fixa, tá aqui, tá? E a forma móvel, perdão, essa daqui, forma móvel, tá? E essa daqui, fixa, certo? Então aí só destacando para vocês. Só lembrando uma coisa, os tentáculos dessas meninas aqui, elas têm substâncias urticantes,
tanto na parte superior quanto inferior aqui da outra, tá? Elas têm substâncias, no caso urticantes, que servem justamente aí para prender o animal, para inocular, para se defender e com isso conseguir alimentos, tá? São representados pelos animais aquáticos como águas-vivas, hidras, caravelas, corais e anêmonas, sendo a maioria deles marinha. Há duas formas básicas de quinidário: as medusas e os pólipos. Por favor, por fora, o corpo dos quinidários é recoberto pela epiderme e por dentro há gastroderme. Entre essas camadas há uma massa gelatinosa e mesogleia. Todos os quinidários têm uma única cobertura, que é a boca, por onde o alimento entra no animal e após a digestão na cavidade gastrovascular, os resíduos são lançados para fora, tá? Os quinidários são carnívoros e têm células especializadas em capturar os alimentos, chamadas de quinidócitos. Quinidócitos, tá? Que são os tentáculos, tá bom? Essas células, quando entram em contato com outro organismo, tá? Liberam toxinas que auxiliam na captura da presa. Tá aí, grifa e marca essa parte importante aí. Tá aqui, olha, a representação do brotamento de uma hidra, reprodução, tá? Mostrando todo o processo de reprodução aqui dos quinidários, caso pólipo. Os pólipos geralmente são fixos, mas podem se movimentar livre em alguns casos, como nas hidras, em alguns casos, como nas hidras. As hidras podem se reproduzir assexuadamente por brotamento, e nesse caso o pequeno broto cresce um pouco e se desprende, tornando um indivíduo independente. As hidras também podem se reproduzir sexuadamente da seguinte forma: os espermatozoides produzidos em uma hidra nadam até a outra para encontrar a célula sexuada feminina, tá? A união dessas duas células formará um óvulo que se tornará um embrião protegido por um cisto, e esse cisto cairá em um substrato no qual a jovem hidra se fixará. Reprodução dos quinidários. Primeiro, medusa adulta produz gametas que são lançados na água. 2. Forma-se uma larva. 3. A larva se transforma em pólipo. 4. O pólipo sofre estrobilização, se divide em vários segmentos. 5. Cada pólipo se modifica em uma nova medusa. 6. Medusa cresce e está pronta aí para se reproduzir, tá? As medusas têm o corpo em forma de guarda-chuva e flutuam livremente, arrastada pelo vento ou pelas correntes marítimas. Sua reprodução se faz com alternância de gerações, tá? Há uma fase em que são formadas células reprodutoras e outra fase em que a reprodução se faz assexuadamente, tá bom? Então, isso daqui é o filo dos quinidários, tá bom? Agora anota aí a quarta pergunta, tá? Quais os animais que representam o filo dos quinidários? Quais os animais que representam o filo dos quinidários? Tá bom? Quinta, qual a forma fixa e a forma móvel? Qual a forma fixa e a forma móvel dos quinidários? Tá bom? E para finalizar, já não podendo esquecer, qual a estrutura que libera substâncias urticantes para o quinidário se proteger? Qual a estrutura que libera estruturas urticantes para capturar, no caso, as suas presas? Tá bom? Qual é o nome dessa estrutura dos quinidários? Certo, pessoal? Desde já, meu muito obrigado, certo? Por você aí ter ouvido. E não esquece, no final, tu finaliza essa atividade e manda para mim, por gentileza, bate uma foto aí do teu caderno
e manda com perguntas e respostas. Até quando? Até na sexta-feira, em horários comerciais, tá bom? Meu muito obrigado e até a próxima.